Pessoal, nossa aula de história hoje, vamos estudar o módulo 10, certo? Na página 24, Vida e Trabalho na Colônia, certo? Vocês acompanham aí nossa leitura, certo? Página 25. Para começar. No processo de colonização, muitos africanos foram escravizados e trazidos ao Brasil para trabalhar nas fazendas e nas cidades. Durante cerca de 300 anos, os escravizados eram a maior parte dos trabalhadores que viviam nessas terras. Nesse módulo, você conhecerá detalhes da vida e do trabalho na cidade e no campo durante o período em que o Brasil foi colônia de Portugal. Certo? Página 26. O trabalho na cidade e no campo. Página 26. Como você viu no módulo anterior, as cidades coloniais não eram muito povoadas, nem geravam grandes riquezas para o governo português. No campo onde vivia a maior parte da população, a principal fonte de riqueza eram as fazendas produtoras de café, conhecidas como os engenhos. Os engenhos de açúcar. Os engenhos de açúcar tiveram um papel de grande destaque na economia colonial. Neles, a cana-de-açúcar era cultivada, moída e transformada em açúcar, que era vendido a preços altos dentro e fora da colônia. Para realizar todas as etapas da produção do açúcar, eram necessários muitos trabalhadores, na maioria os escravizados, obviamente os escravos, certo? Aí tem uma gravura publicada no livro de Simon de Wires, de 1682. Nessa imagem mostra várias atividades de produção açucareira que começava na moenda, que é onde eles colocavam a cana-de-açúcar para moer, onde era produzido o caldo de cana, certo? Esse caldo era servido e armazenado até secar e formar blocos sólidos chamados de pães de açúcar. Página 27. No engenho havia diferentes espaços. Tinha uma grande área que era utilizada para a plantação da cana-de-açúcar, roça para o cultivo de produtos de subsistências. A maior construção do engenho era a Casa Grande, onde morava um senhor de engenho e sua família. Como religião, tinha um papel muito importante na sociedade colonial. Os engenhos costumavam ter uma capela para eles rezarem, certo? Os escravizados viviam na senzala, moradias coletivas sem conforto e constantemente fiscalizadas, certo? Página 28. As cidades mineradoras. Após a descoberta de ouro no Brasil, que ocorreu no século XVII, houve um grande crescimento populacional no interior da colônia. Muitas pessoas deslocaram-se para a região onde o ouro foi inicialmente encontrado, atraídas pelas possibilidades de enriquecer, e formaram pequenos povoados. Mais tarde, muitos desses povoados cresceram e se transformaram em vilas e cidades. Na região das Minas, quando a população de uma vila crescia, o governo português enviava um representante para controlar a exploração do ouro e garantir a arrecadação dos seus impostos. Uma das principais cidades da região originou-se a partir da Vila Rica de Ouro Preto, fundada em 1711. Em 1720, Vila Rica tornou-se capital da capitania das Minas Gerais. Em 1823, recebeu o nome de Ouro Preto, até porque hoje é uma cidade turística e muito visitada, né? Ouro Preto foi a primeira cidade brasileira a receber título de Patrimônio Cultural da Humanidade, conferida pela Unesco em 1980. Essa é a Praça Tiradentes, o Museu da Inconfidência, construído em 1785 e 1855, centro histórico da cidade de Ouro Preto, certo? Vamos para a página 29. As cidades que surgiram na região das Minas atraíram muitos mineradores, mas também havia trabalhadores que desempenhavam outras atividades, né? Nas cidades ficavam os órgãos da administração colonial, as igrejas, as casas de comércio e as oficinas de carpinteiros, oleiros e ferreiros. Aí tem uma ilustração abaixo de alguns grupos que viviam nas cidades coloniais, certo? Escravizados constituíam a maior parte da população. Eles faziam o trabalho pesado, que eram os negros, né, na exploração do ouro e no dia a dia das cidades. Os grupos mais ricos, eles eram formados por mineradores, que eram os donos dos ouros, né, fazendeiros e funcionários da coroa, encarregada de arrecadação dos impostos. Havia também diferentes prestadores de serviços como comerciantes, carpinteiros, ferreiros e outros artesãos.
Os trabalhadores livres e pobres não tinham condições de explorar o ouro nas minas e viviam pela cidade em busca de algum trabalho, né, para ganhar algum dinheiro. Página 30. Em geral, as atividades sociais dos moradores das vilas e das cidades estavam ligadas a festas e práticas religiosas, mas as pessoas também se reuniam para assistir a espetáculos musicais ou para conversar em alguns pontos das cidades, como praças e chafarizes, certo? A riqueza trazida pelo ouro possibilitou que as pessoas ricas da região vivessem com luxos. Famosos arquitetos, construtores e pintores foram contratados para construir residências imponentes e grandes igrejas. A maior riqueza trazida pelo ouro também, mas também havia muita pobreza na região. A maior parte dos habitantes dessas cidades eram trabalhadores pobres e escravizados. Agora, página 31. Exploração do trabalho escravo. Os escravizados trabalhavam tanto na área rural, onde estavam nos engenhos de açúcar, como nas cidades localizadas próximas do litoral ou das áreas de mineração. Eles também faziam serviços domésticos, como limpar a casa, cozinhar, lavar e passar roupa e cuidar das crianças. Todos esses trabalhos eram mão de obra dos escravos. Nos engenhos, eram os escravizados que derrubavam a mata para a plantação da cana-de-açúcar. Também eram eles que colhiam a cana e levavam para a moenda, para moer a cana, onde o caldo era extraído para a população de açúcar. Esse caldo era aquecido em caldeiras e os escravizados eram responsáveis por colocar lenha para não deixar o fogo apagar e mexer as caldeiras por horas até que o caldo da cana engrossasse. Por sinal, uma delícia, né, gente? O trabalho dos escravos era vigiado pelos feitores. Se algum escravizado tentasse fugir ou quisesse descansar sem autorização, corria o risco de ser violentamente castigado. Um dos castigos mais comuns era o açoite, que aqui mostra, né, gente, a foto e feitores castigando os negros nessa obra de arte aqui de Jean Baptiste Debré, de 1835. Apanhavam feito condenados, né? Coitados. Página 32. Na região das minas, os escravizados trabalhavam na extração de metais, como o ouro, e pedras preciosas, como os diamantes. A maior parte do ouro explorado no Brasil era de aluvião, isto é, encontrado nos rios ou próximo a eles. Por isso, muitos escravizados que trabalhavam na mineração passavam a maior parte do dia nas margens dos rios, onde procuravam ouro em meio da lama, areia e outras coisas. A extração de ouro para escravizados também ocorria no interior de Minas. Nesses casos, ele era chamado de ouro de lavras. Sim, esses detritos aí que ele botou nesse colorido é para você saber o significado. O material que resulta da desintegração de rochas. Nas vilas e cidades, o número de trabalhadores era maior que nas minas e de engenho. Esses trabalhadores eram comerciantes, artesãos, advogados, médicos, entre outros. Havia também escravizados chamados de negros de ganho ou negros de aluguel. Eles vendiam produtos nas ruas ou prestavam serviços diversos, como carregar pessoas em cadeirinhas ou liteiras e transportar objetos. Página 33. Resistência à escravidão. O segundo parágrafo. A forma mais comum da resistência à escravidão era a fuga. Ao fugir, os escravizados se escondiam nas matas, nas serras e até em cavernas. Nesses lugares de difícil acesso, eles se protegiam para não serem capturados por perseguidores contratados, chamados de capitão do mato. Muitas pessoas que conseguiam escapar formavam comunidades que ficavam conhecidas como quilombos. Em algumas dessas comunidades, além dos escravizados fugidos, viviam pessoas livres, pobres e indígenas. Outra forma de resistência à escravidão era a prática da capoeira. Como os escravizados eram proibidos de treinar lutas, a capoeira foi uma técnica desenvolvida para praticar movimentos de defesa pessoal disfarçados de dança, sempre acompanhados de música e cantos diversos. Assim, quem via uma roda de capoeira não identificava aquilo como uma luta, mas parecia uma forma de diversão, certo? Página 34. Zumbi e o Quilombo dos Palmares.
Atualmente, no dia 20 de novembro, que é feriado em muitos municípios brasileiros, você sabe por quê? Nessa data é comemorado o Dia da Consciência Negra, uma homenagem à luta dos escravizados e de toda a população afrodescendente pela liberdade. No dia 20 de novembro de 1695, foi assassinado Zumbi. A gente já estudou isso, viu, gente? Famoso líder do maior quilombo da história do Brasil, o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares foi formado na Serra da Barriga, região localizada onde hoje é o estado de Alagoas. Neles viviam milhares de pessoas, sobretudo africanos, afrodescendentes e alguns indígenas, que plantavam e criavam animais. Muitos senhores de engenhos e autoridades coloniais tentaram acabar com a comunidade, que resistiu por cerca de 100 anos até ser destruída. A formação de quilombos ocorreu em várias regiões do Brasil. Ainda hoje, existem muitas comunidades onde vivem descendentes dos moradores desses quilombos. Os habitantes dessas comunidades, chamadas de quilombolas, têm hoje o direito à posse dessas terras garantida por lei, certo? Então, a gente já estudou um pouco sobre Zumbi, esse quilombo dos Palmares, não é isso? A gente já tem uma ideia mais ou menos do que se trata e do que a gente retrata na nossa história, né? Página 35, a abolição da escravidão. Muitas pessoas, porém, achavam que a escravidão deveria acabar. Além dos próprios escravizados, diversos profissionais como jornalistas, advogados, escritores e professores defendiam o fim da escravidão. Para eles, não era aceitável retirar todos os direitos de uma pessoa e obrigá-la a trabalhar sob ameaça de castigo. Ao longo do século, as discussões sobre a escravidão ganharam destaque no Brasil. De um lado, havia as pessoas que combatiam a escravidão, chamada de abolicionistas. Do outro, estavam os grandes proprietários de terras e os traficantes de mão de obra escravizada, que lucravam com o trabalho, escravos e defendiam a manutenção dele. Por meio da imprensa e manifestações públicas, os abolicionistas procuravam ganhar adeptos e pressionar o governo pelo fim da escravidão. Também criaram organização de apoio para a fuga e esconderijo dos escravizados, certo? Então, gente, nessa aula de hoje, terminamos esse capítulo 10, certo? Dei uma lida aí para vocês acompanharem, certo? E a próxima aula vou passar um vídeo bem bacana para vocês assimilarem melhor, tá certo? Então, beijos, e agora eu vou dizer nossas atividades de casa e classe.